estamos de volta com o nosso programa hoje. Eu posso falar que é especial Dia dos Pais, né? Afinal de contas, amanhã é Dia dos Pais. Nós estamos falando sobre adoção nessa pauta de hoje. E a gente fica falando tanto de mães adotivas, né? Mas pais adotivos. Meu pai tem uma frase, como pai adotivo que ele diz que a adoção é a única maneira que um homem tem de dar à luz. Né? E a minha irmã, ela tinha mais ou menos uns 6 anos, assim, quando um dia ela falou com a minha mãe assim: mãe, Magda e Carla nasceram da sua barriga, né? Aí minha mãe falou assim: filha, a mamãe não já te explicou que você nasceu do coração? Aí ela: eu prefiro que no coração é mais quentinho. As crianças têm uma saída. É uma coisa. Olha, eu no primeiro bloco disse que eu gostaria de saber a quantas anda a nossa lei no que diz respeito à adoção, porque eu sei que é crescente o número de crianças chegando aos abrigos e essa proporção não é igual, né? Entra mais do que sai mais, digamos assim. E as crianças vão, é triste falar esse termo, mas envelhecendo nos abrigos e as famílias cada vez mais procurando por bebezinhos e algumas famílias procurando, eu quero dessa cor, desse tamanho, com essa cor de olho, com esse não sei o quê, e o tempo vai passando para muitas crianças, né? Eu tenho a doutora Damares, que está com a gente aqui sempre, que quero que também hoje ela divida um pouco da experiência dela como mãe adotiva, que é uma história lindíssima e que já é Aí a gente está falando de caso raro, quando a gente fala da maternidade da doutora Damares, porque ela é mãe de uma indígena, então isso é ainda mais complicado. Mas pela lei hoje, no Brasil, por que é tão difícil uma família adotar uma criança? Do lado da família? Porque as pessoas dizem, eu quero muito, nossa, mas demora muito, eu não sei por que demora, sendo que tem tantas crianças para serem adotadas. Do lado da família, se me permite, doutor Sormani, claro. como representante de grupos de apoio à adoção, e só explicando que os grupos de apoio à adoção, eles são formados por pretendentes à adoção, por famílias que já adotaram, por voluntários, não é? Por pessoas das mais variadas profissões, são todos voluntários, e a sociedade civil organizada em torno de um tema, que é a convivência familiar e comunitária da criança, em primeiro lugar. Então, todos os grupos de apoio à adoção primam, não é, pelo axioma da convivência familiar. Toda criança tem direito de viver, conviver em uma família. E, acima de tudo, de nascer e ser criada na sua família. Depois, aí sim, se isso não for possível, né, ela tem o sacrossanto direito de viver em uma família que não seja a sua. Mas no primeiro bloco a gente estava falando dessa preparação da família. Que eu achei fantástica a analogia do pré-natal. Exatamente, do pré-natal jurídico da família adotiva, né? E mais ainda, a preparação tem tanta importância que a própria lei e o judiciário também dão grande importância à preparação da criança e do adolescente para receber também a família. A adoção é via de mão dupla. Se a criança não adota a família, não adota você, não adianta forçar. É um casamento, não é? Onde as pessoas vão se paquerando, vão se conhecendo, vão se preparando e vão se formando. Tem que ter empatia, né? Então, os grupos de apoio à adoção são muito importantes nesse sentido, como apoio ao Poder Judiciário, porque conseguem congregar e agregar essas famílias e abrir horizontes. Alargar o horizonte da adoção para que isso que você esteja falando, Carla, não se torne um problema, que é restringir cada vez mais o perfil da criança. Chegam ao judiciário, chegam a nós e eu posso escolher a criança que eu quero? Criança não está numa prateleira para você chegar na instituição de acolhimento e escolher exatamente aquilo que você quer segundo as tuas necessidades. É um ser, ela tem direito. E acima de tudo, né, todos nós profissionais do direito, todos nós profissionais da área da infância e juventude, a gente trabalha para a criança. Quem tem direito a ter família? É o adulto ou é a criança? Quem é o sujeito de direito nessa relação?
é a criança. Então eu coloco a criança no centro e o adulto como instrumento para que possa suprir as necessidades dessa criança. Instrumentos na mão de Deus, na mão do Senhor, na mão do judiciário, na mão da sociedade, para dar uma família a uma criança. Qual família? A melhor família. E qual é a melhor família para aquela criança? A melhor família é você. É aquele que está adotando, é aquele que não restringe, não é, o perfil. Eu quero uma criança branca, menina, de olhos claros, que não tenha problema físico ou mental, que não seja de grupo de irmãos, que não tenha vivência de rua, que não tenha pais aidéticos ou pais drogaditos. Quer dizer, o perfil da adoção nacional, muitas vezes, restringe tanto, não é, que existem 44 mil pretendentes à adoção e 9 mil crianças para serem adotadas. Por que a conta não fecha? Por quê, doutor? Né? Por quê? Agora, do lado da família, eu posso dizer o seguinte, exatamente isso que eu acabei de falar. Você tem que alargar o horizonte da tua adoção. Quem falou que você não será feliz com uma criança de 5, 6, 7, 8 anos? Porque às vezes a gente imagina a criança ideal, mas a criança real é outra. Claro, todo mundo quer um filho parecido consigo mesmo. O japonês quer um filho parecido com o japonês, o americano com o americano, o alemão com o alemão, o negro com o negro. Tá, mas e na adoção não existe isso. Existe a empatia, a simpatia, eu o que amor. o diga. Não é, doutora Damares? É o coração que fala mais alto. Na gravidez biológica, né, eu aceito aquilo que me chega. E na adoção, por que eu quero escolher? Nenhuma mãe biológica escolhe o rostinho do bebê. E quando o bebê chega, se apaixona. Mas... é a mesma lógica para adoção. Perfeito, doutora Damares. Acontece como a Carla estava falando, não é, aqui para a gente, que quando ela viu a irmã, ela se apaixonou e pronto. Quer dizer, você pode se apaixonar por uma criança de 2 anos como por uma criança de 10 anos. Então, o trabalho do grupo de apoio à adoção, do lado da família, é exatamente esse. Alargar os horizontes, preparar, formar, informar e ser realmente apoio ao Poder Judiciário. Porém, doutora Damares, os números ainda não fecham, não é só culpa da família, é culpa também de toda uma estrutura, e aqui, se me permite, doutor Sormani, uma crítica construtiva, também claro que a gente tem que fazer esse tipo de crítica, né? A própria infraestrutura do Poder Judiciário no Brasil não faz com que, muitas vezes, os processos caminhem rapidamente como deveriam. Nós temos aqui no estado de São Paulo, segundo dados oficiais e dados que foram transmitidos pelo presidente do TJ, Pereira Calços, agora há pouquíssimo tempo, um déficit de mais de 600 juízes no estado de São Paulo. Temos aqui um juiz vocacionado, um juiz que vive a adoção dia a dia. Antes, tivéssemos outros 600. Mas falta a infraestrutura, faltam as verbas, falta dinheiro para contratação de técnico, para a implantação das varas da infância e da juventude. Isso Nós não vai, temos implantação vai, da vara. Então, vai quer dizer, não é só a família, ao processo, não é né? só a família. A própria infraestrutura do Poder Judiciário é deficitária, não é, para poder atender essa grande demanda, principalmente a demanda dos 9 mil. Sim. Existe um gargalo que eu acho importante a gente ressaltar, que é o momento da decisão acerca da destituição do poder familiar ou não de uma determinada criança. Que é quando a criança vai efetivamente, ou o adolescente, ficar disponível, né, não é a melhor expressão, para adoção. E vai ser então, nem toda criança que está em abrigo está disponível para ser adotada. Justamente. Nós temos... O doutor Carlos acabou de mencionar os números, são mais de 40 mil crianças e adolescentes abrigados e nem todas as crianças estão prontas para serem adotadas, porque a mãe ou o pai ainda estão disputando a guarda dessa criança, eventualmente, essa criança pode sair do abrigo e retornar para o convívio familiar dos pais, ou a família extensa está sendo buscada, um tio, uma tia, um avô, uma avó, ou essa criança ainda está em processo de destituição do poder familiar. Quando o poder familiar dessa criança
for destituído, o pai e a mãe perderem o poder familiar sobre ela, essa criança passa a integrar o Cadastro Nacional de Adoção para que os pretendentes à adoção, os casais pretendentes à adoção, possa haver o cruzamento dessas crianças e elas serem adotadas. Muito bem, existe a diferença das crianças que estão abrigadas e das que já estão disponíveis à adoção. O que a gente pode reduzir esse gargalo, mais do que apenas o Poder Judiciário, o que é muito importante para o juiz é um trabalho da rede socioassistencial bem feita do município. Porque quando o Conselho Tutelar fica sabendo que uma criança está sendo mal cuidada, está sendo maltratada, está sendo abandonada, chega essa notícia de alguma forma para o Poder Judiciário, para a promotora de justiça, para o promotor de justiça, essa criança acaba sendo abrigada. O que o juiz vai fazer? No dia seguinte, vamos procurar uma família para essa criança? Não. Nós vamos tentar ver o que aconteceu com essa mãe biológica, com esse pai, se essa criança tem uma avó, se essa criança não tem um tio. E esse é o momento importante que pode-se perder muito tempo ou pode-se ganhar tempo. Então, é importante que cada município tenha uma rede socioassistencial de CREAS, de CRAS, de Conselho Tutelar, funcionando adequadamente para a gente perder esse tempo, para a gente economizar esse tempo e a decisão pela destituição do poder familiar ou pelo retorno da criança para a família ser rapidamente tomada. Porque lugar de criança não é em abrigo. Lugar de criança não é abrigo. Então, essa decisão não pode demorar e muitas vezes perde-se muito tempo com isso. E aí a criança vai crescendo e ela perde a atratividade para a maioria dos interessados em adoção. Quem nunca teve um filho, que é uma criancinha, né? Que interaja como criança, que faça coisas de isso criança. Felizmente tem mudado. Graças a Deus. Eu sinto que há alguns anos atrás, a criança com 6, 7 anos já era difícil. Essa idade já está mudando. Eu diria para 8, para 9. Que bom. Mas pode melhorar ainda mais. Se vocês me permitissem, eu gostaria de transmitir aos seus telespectadores que eles prestassem atenção no site www.adoteumboanoite.com.br www.adoteumboanoite.com.br. Esse é um site que foi montado aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo e no site você vai encontrar fotos das crianças mais velhas, crianças maiorzinhas, que não são bebês e que já estão com o poder familiar destituídos e estão prontas para receberem uma família, para serem adotadas. O site não é uma linguagem bacharelesca, de juridiquês, é bem fácil das pessoas compreenderem, podem mexer no site, pesquisar. E as pessoas podem conhecer a criança? Não, elas podem ver a foto da criança, eventualmente se interessando, podem procurar a vara. Certo. Porque existe uma fila, né? Existe uma fila. Mas para aquelas crianças, são crianças e adolescentes maiores que já não têm pretendentes. Então não tem fila para eles. Você não vai estar furando a fila de ninguém, cara. Sim. As crianças que estão no site são crianças que Adote já foram boa noite. pesquisadas. Adote uma boa noite. Adote umboanoite.com.br. www.adote. Então, para essas crianças, não há fila. Né? Isso não significa que vai ser feito alguma coisa com assodamento, a pessoa vai chegar lá e vai levar. Então, vai procurar a vara, procure a vara da infância e juventude da sua comarca. E isso pode ser para o Brasil inteiro, tá? Apesar dessas crianças serem do site de São Paulo. Procure a vara da infância e juventude da sua comarca e peça informações lá. Ou busque no site o e-mail, lá tem o e-mail, no site há o e-mail para o contato, para que essa pessoa interessada
possa Que a pleitear essa proposta adoção. dessa campanha, a começar pelo nome, Anote um Boa Noite, é muito interessante, porque parte do pressuposto de que à noite, depois que você viveu um dia intenso, cheio de atividades, como para um adulto, para uma criança também, quando ela se deita para dormir, é a hora que ela vai refletir a vida, o que eu vou fazer amanhã, e que vai projetar o futuro, como eu vou resolver as minhas questões. E uma criança, quando se deita para dormir, de igual forma é o tempo que ela tem para pensar a vida. E uma criança abrigada, por melhor que seja o abrigo onde ela esteja, por mais bem capacitada seja, que seja a equipe, por mais amor que coloque à disposição dessas crianças, ela vai refletir. Não é uma família. Será que eu vou ficar aqui até os 18 anos? Não é uma família. E quando sair daqui, vou para onde? Sim. Vou fazer o que na minha vida, né? Eu quero conhecer a história do Fábio Alonso, nosso convidado de hoje. Contei um pouquinho da minha história ao longo do bate-papo, vou contando mais coisas aqui da minha história com a minha irmã, mas o Fábio também é filho adotivo. Como é que isso aconteceu na sua vida? Então, eu nasci em janeiro de 85, aí eu fiquei 1 ano e 3 meses no lugar lá que eu estava, né, no abrigo, e fui adotado com 1 ano e 3 meses. Só que aí depois eu fui crescendo, meu pai e minha mãe me contaram que demorou 9 meses o processo de adoção, né? Aparentemente foi rápido, 9 meses. Né? 9 meses foi rápido. Até que foi rápido. De fato, foi uma gestação. Foi uma gestação. Mas exatamente. uma eternidade para um bebê. Concorda? Sim. Sim. Esse bebê Sim. podia ter ido para casa 9 meses antes, né? Uma eternidade para um bebê. Exatamente. Ainda bem que eu não lembro muito desse período, né? E engraçado que eu cheguei no aniversário do meu pai. Então meu pai até hoje fala que eu sou presente. Que Deus mandou pra ele, né? Sim. Que foi certinho, 9 meses, uma lindo. gestação. E aí eu era criança, pequenininho, assim, não entendia Com muita quantos coisa. anos a sua família te falou? Então, isso que eu ia chegar. Desde pequenininho, assim, desde que eu me lembro, assim, por gente, assim, aquelas coisas de criança na indagação, né? De onde eu vim, como que eu nasci, né? Aí meu pai e minha mãe, com muita cautela, foram explicando, mas assim, de modo para uma criança, né? Olha, Aqueles trabalhos de escola, conte o dia em que você Exatamente, nasceu. Lá em casa, todo ano rolava isso. Exatamente. Conte como foi o dia em que você nasceu. Traga uma foto da sua mãe grávida. É interessante, não sei se vocês viram, inclusive, não sei se vocês viram agora na internet, a mãe bolou uma situação muitíssimo interessante. Ela tirou a foto, ela pegou uma camiseta, escreveu adoção, fez um buraco na camiseta, colocou a cara da criança ali dentro e tirou a foto. Coisa incrível, uma sacada Sensacional, fora de série. Porque Uma sacada olha, fora de série. todo Tá ano rodando era na todo internet, ano um cara. desafio. Bom, mas Exatamente. vamos lá. Aí eu comecei a perguntar, assim, mas assim, meus pais sempre contaram a história da cegonha, mas de uma forma adaptada, né? Então eles falaram, a gente queria um filho, a gente pediu pra Deus, aí Deus mandou uma cegonha e você chegou em casa, né? Com encomenda. Aí eu ficava, tá bom, né? Aí eu fui crescendo, fui compreendendo tudo, aí eu chegava nos coleguinhas da escola, eu sou adotado, sou filho adotivo, né? Eu já tenho 2 irmãs mais velhas e tal. E aí, quando eu tinha uns 10 anos por aí, achei engraçado, até me marcou que assim, um amigo meu chegou e falou assim, poxa, eu queria ser você. Eu, por quê? Ah, porque você é adotado. Eu falei, mas como assim? Eu queria ser você só porque você é adotado. Aí eu fui entendendo, né? Aí depois, ao longo foi crescendo. Aí comecei a entender realmente o que era a minha origem. Aí meu pai contou um dia, meu pai e minha mãe sentaram e falaram que minhas irmãs chegaram, elas que tiveram a ideia, né? Falaram, a gente podia adotar uma criança e tal. Vai ser menino ou menina? Aí na época, né? Vamos escolher um menino, já tem 2 meninas, né? E aí foi a procura, tal, e deram entrada no processo todo, né? E aí demorou uns 9 meses, né? E aí eles me encontraram, né? E aí eu fui crescendo, e aí as pessoas perguntavam, mas aí você não tem, assim, curiosidade, assim, de saber... Conhecer seus pais. seus pais biológicos. Aí eu pego e falo, assim, eu acho assim, que tudo, nada acontece por acaso, tá tudo nas mãos de Deus, né? A minha família é cristã, então eu sou cristão, eu acredito em Deus. Então eu acho assim, que tudo foi planejado para acontecer do jeito que aconteceu por Deus. Se tivesse, sei lá, que amanhã eu encontrar alguém da minha família biológica, eu acho que Deus daria um jeito de cruzar os nossos caminhos. Se isso acontecer, é lógico que eu vou... Às vezes a pessoa mas você não tem algum? Eu falei, não, pelo contrário, se eu encontrar alguém da minha família biológica, com certeza eu vou
acolher, vou querer saber, vou querer me inteirar, né? Se não aconteceu até agora é porque não era para ter acontecido. Então, assim, eu sou bem tranquilo em relação ao meu passado, né? E eu me incentivo as pessoas que me perguntam, poxa, você é adotado, você faz só. Aí eu conto a minha história. E aí as pessoas falam, e você? Eu falei, eu sou casado, ainda não tive a oportunidade de ser pai, mas com certeza, eu quero adotar independente se eu tiver um filho biológico ou não, eu quero adotar no futuro, quero ter filhos adotivos também, até para poder mostrar, ó, tá vendo? Eu sou um filho adotivo, eu quero que as pessoas vejam que é uma esse coisa... testemunho é muito bom. É muito porque lindo. Porque muitas famílias têm medo, né? Ah, porque fica adolescente, fica revoltado. Era um tabu né? até Era pouco um tempo. tabu, É um tabu. por conta Era um disso. tabu. Perguntava isso para minha mãe. Esconde, conta a verdade, Isso era um fala tabu. que é, fala hoje que já, não é. Hoje é exatamente o contrário. Existe um artigo no ECA, não é, que diz que é direito da criança saber a sua origem. Sim. E é uma das primeiras perguntas que se fazem aos pretendentes à adoção. Você deseja contar ao teu filho que ele é adotado? Se a pessoa disser não, ela, obviamente... Quem é que vai viver Quer sustentando dizer, uma mentira? é Não um tem direito jeito. inalienável dessa criança saber das suas origens. E o que antigamente existia, que era a destruição do processo de adoção, porque era tudo físico, né? Uma capa e um monte de papel, depois de algum tempo se destruía. Hoje não, se perpetua em registros eletrônicos e a qualquer momento da sua vida, adulto ou criança, claro, na medida do seu conhecimento, do seu entendimento, não é? Ela pode ter acesso a essas informações. Hoje é lei. Carla, com todo carinho, você é um homem bonito. Um homem muito Obrigado. bonito. Eu fico imaginando que você era um bebê muito bonito. Eu fico imaginando as suas irmãs, né? 2 meninas recebendo em casa um boneco. Eu fico imaginando assim, quanta alegria você trouxe para suas irmãs, né? Quantas alegrias você trouxe para a família. Eu acho essa história é muito mexe com a Olha, gente, né? mexe. E assim, quando a Jasmine ela estava entre 10 e 11 anos ali, e ela sempre dormiu no meu quarto comigo. E quando chega nessa idade, e eu já estava preparada, nós já estávamos preparados para isso, porque a psicóloga já tinha dito para a gente, olha, vai ficando mais curiosa nessa idade. E a gente sempre fez questão de manter no quarto dela a fotinha dela com as irmãs biológicas que ela tinha e tal. Enfim, e aí foi aniversário dela, de 10 para 11 anos, ela ia fazer 11 anos, e ela me perguntou assim, por que eu vou usar um nome fictício aqui para a mãe biológica dela, para não expor, né? Por que a Maria não me quis? Aí eu falei, eu não tô acreditando que tá a casa inteira dormindo, porque já tava todo mundo dormindo, e essa menina tá me perguntando isso a essa hora da noite. Eu dei aquela engasgada sensacional. Falei, Senhor Jesus, me socorre, que eu não sei o que dizer para ela. E aí, naquele momento de entalo, de desespero, eu disse para ela o seguinte, olha só, você já parou para perceber que Deus sempre dá um jeito de resolver as coisas quando a gente faz alguma coisa que não estava nos planos dele? Por exemplo, no plano original de Deus, ele queria que papai e mamãe tivessem 3 filhas. Maguinha, eu e você. Mas papai e mamãe não sabiam muito bem disso. Então, quando eu nasci, eles pensaram assim, era só essas 2 mesmo. E aí, papai fez uma cirurgia, mamãe não ia mais engravidar. Aí Deus olhou lá do céu e falou assim, e agora? Tá faltando a Jasmine. Eu tenho que dar um jeito de fazer ela chegar lá. Então, Deus pegou emprestado a barriga de Maria, né? Colocou você lá e deu um jeito de depois eu te conhecer para você vir para cá, porque desde o início você era para ser nossa. Cada família encontra uma maneira de... Isso. Só que nessa que eu fui construir essa analogia, nasceu outra. Aí eu falei para ela, quer ver só uma coisa? Deus tinha que mandar Jesus para a Terra para Jesus nascer. O que Jesus fez? O que Deus ia fazer? Deus falou, já sei, eu vou pegar uma moça bem legal, que o nome dela é Maria. Vou colocar Jesus na barriga dela
e vou falar com ela, faz um favor para mim, adota meu filho. E foi lá e falou com José assim, olha, eu coloquei um neném na barriga de Maria e agora eu preciso que você adote ele para mim. Porque eu preciso que ele nasça aí na terra. Ela botou cada olho pro meu lado e falou assim, com a maior felicidade do mundo, se sentindo a coisa mais especial da face da terra. Jesus é adotado! Aí eu falei, Jesus foi adotado por Maria e por José, porque na verdade, ele não é filho de Deus. E aí ela falou assim, eu posso ir lá falar com a mamãe? Aí eu falei, nossa, nós vamos acordar a mamãe agora? Mas vamos lá acordar. Você quer falar para ela? Eu quero. Aí a gente foi lá no quarto e ela acordou minha mãe e falou assim, mãe, eu tô muito feliz porque eu cheguei aqui nessa casa. Eu tô muito feliz porque era para eu ser sua filha mesmo. E você é minha mãe, eu te amo muito. E minha mãe, coitada, minha mãe tava dormindo, acordou e ficou assim, olhando para mim, tipo, o que tá acontecendo? E ela, mãe, você já parou para pensar que Jesus é adotado? Olha, mas que sufoco. Porque posso falar, como adulta, a gente fica morrendo de medo deles dizerem em algum momento da vida assim, eu quero conhecer minha família biológica e gostarem mais deles do que da gente. Essa é que é a verdade. Os maiores expoentes bíblicos, como Moisés, foi a primeira adoção internacional à vida escrita, né? Moisés foi uma adoção internacional. Muito boa a Verdade. analogia. Agora, adoção internacional, adoção divina, adoção terrena, adoção indígena. Oh, Agora meu eu quero Deus. que você conte a sua história, A doutora minha Damares. história, ela é... Inclusive, nós estamos escrevendo um livro agora, Uma Índia em Nossas Vidas. A minha filha, ela é da etnia Camaiurá, é um dos povos da reserva Xingu. E o povo dela ainda tem algumas práticas culturais que nós classificamos como nocivas. Está mudando muito. Mas o povo Camaiurá, eles ainda matam meninas e meninos, filhos de mãe solteira. Vocês devem ter assistido recentemente uma reportagem, o Brasil inteiro chorou o mês passado, o mundo todo chorou, quando uma menininha foi enterrada viva na cidade de Canarana. Essa menininha que foi enterrada em Canarana, que está todo mundo falando no Brasil, e que quando a polícia chegou lá para desenterrar, achando que estava morta, 7 horas depois, Nossa, eu fico toda arrepiada. 7 horas, ela estava viva. Essa menininha é do povo Camaiurá. Inclusive, enfrentou uma batalha, né? Inclusive, ela é prima de minha filha, descobrimos há 2 semanas atrás. Pega pra mãe- gente, mãe, pega pra gente. A mãezinha biológica é prima de minha filha. Então, o povo Camaiurá ainda elimina crianças com deficiência. Qualquer deficiência eles enterram vivo. Física ou mental, enterram vivos. Enterram vivo. Gêmeos, no caso de gêmeos também, filhos de mãe solteira. E nós temos um movimento que nasceu em 99, junto com o senador Magno Malta, um grupo muito grande de pessoas, para ajudar essas crianças, essas mães indígenas, a salvarem os bebês. Porque as mães querem os bebês, mas é a cultura que impõe. Então, a mãe indígena sofre muito. E nós temos um movimento, temos uma chácara em Brasília que acolhe as mães que não querem matar, elas fogem para a nossa chácara. Não conta tudo agora. A gente vai fazer um intervalo comercial. E na volta a gente traz a continuidade dessa história maravilhosa da adoção da filha da doutora Damares, uma bela, de uma índia. Não sai daí, a gente volta daqui a pouco.